Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus neste quinto domingo do tempo comum nos recorda de algumas coisas muito importantes, especialmente no que diz respeito à nossa fé e à nossa vocação de cristãos. Nós ouvimos na primeira leitura como o profeta Isaías foi levado a contemplar Deus no templo no céu. E nunca é demais recordar que a Sagrada Liturgia, a Santa Missa que celebramos, ela é uma imagem daquilo que acontece com todo o seu esplendor no céu. Por isso que nós devemos cada vez mais conhecer a Santa Missa, conhecer a Sagrada Liturgia, mas também dar todas as condições de bem celebrarmos, com tudo aquilo que podemos aqui apresentar ao Senhor. Quando o profeta Isaías vê o Senhor Deus no seu trono, ele vê algo muito interessante. Os anjos mais próximos do Senhor, chamados serafins, estão diante do Senhor como em que uma posição muito estranha. Os serafins, essa palavra serafim significa abrasados, são aqueles que estão em brasa por amor a Deus. Estes anjos estão diante do Senhor, e então o profeta Isaías diz que estes anjos serafins, como ele viu, tinham 6 asas. Para que 6 asas? Ele diz, com uma, eles estão diante de Deus, com uma, um par de asas, eles estão diante do Senhor. Com outra, eles colocam embaixo de seus pés para não tocar o solo onde Deus está. E com o outro par de asas, eles tapam os olhos, porque se consideram indignos de ver a Deus. Vejam que diferença. Os anjos mais puros, que estão servindo a Deus, diz o profeta Isaías, não se consideram dignos de estar na presença de Deus. É uma grande diferença, especialmente nos nossos dias, em que todos se imaginam dignos de Deus. E na casa de Deus, muitos entram de qualquer forma. E durante a Santa Missa, conversam, olham o celular, fazem outras coisas, se vestem de qualquer forma. E os anjos que estão diante de Deus se consideram indignos. E nós que estamos diante de Deus, nos consideramos mais dignos que os anjos. Que loucura! Que loucura! É sinal que nós não sabemos nos comportar diante de Deus. E isso significa que não conhecemos a Deus ainda. E diz mais o profeta Isaías, que ele mesmo, sendo chamado por Deus para ser profeta, para anunciar a palavra de Deus, a palavra sagrada, ele diz, como é que eu vou fazer este serviço? Eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros. Então ele vê esta imagem de um anjo que tira um carvão em brasa, lá do altar de Deus, onde queima o incenso, na Sagrada Liturgia, e toca os lábios do profeta para purificar. Diz, agora tu não tens desculpa, tu está com os lábios purificados e a tua vida purificada. Notem que aqui o profeta Isaías fala destes anjos mais próximos de Deus, os serafins, que, repito, significam os abrasados, os que estão em brasa. E de lá, destas brasas do altar do Senhor, um anjo tira e toca no profeta para purificá-lo. O que significa isso para nós? Que nós também devemos servir o Senhor, abrasados de amor, queimados, tostados por esta brasa de amor. O nosso serviço ao Senhor não pode ser uma coisa assim de qualquer forma, não pode ser uma coisa de qualquer jeito, é a Deus que servimos. E então o profeta diz, agora sim, eu estou pronto, porque o Senhor me purificou. E nós precisamos, irmãos e irmãs, muitas vezes, que o Senhor nos purifique para melhor servi-los.
O Senhor pergunta: quem eu enviarei para pregar? Quem irá por nós pregar? Quem vai trazer este povo a mim? E o profeta então se sente com todo o ânimo para dizer: aqui estou, envia-me. Essa deveria ser a resposta que cada um de nós daria ao Senhor, se nós fôssemos purificados pelo Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para servir-te. Eis-me aqui para anunciar a tua palavra. Nós somos recordados também pelo Salmo 137, que nós cantamos entre os anjos, e no templo do Senhor nós nos prostramos. O que é a prostração, que muitos já não conhecem? É mais que se ajoelhar. E quantos que em nossas igrejas hoje entram de qualquer forma diante do Senhor, não se ajoelham, a preocupação é beijar e conversar com os outros, contar as histórias que podem contar lá fora da igreja ou em outro momento. Diante do Senhor Deus nós nos prostramos. A prostração é algo devido somente a Deus, é quando aquele que ama Deus se joga ao chão. Nós, sacerdotes, no dia da nossa ordenação sacerdotal, nós nos prostramos, nos jogamos inteiramente no chão para dizer: não somos nada. E então o Senhor vê o nosso nada e nos dá, por meio da igreja, o ministério para podermos fazer alguma coisa pelo Senhor. São Paulo vai nos recordar disso também, que enquanto Saulo, enquanto ainda não havia sido convertido, ele perseguiu a igreja. Ele tinha cartas e poder para matar os cristãos. E quando o Senhor o encontra, naquela viagem que ele ia para Damasco, na qual ele fica cego, na qual ele, cego, passa a enxergar a verdade. Ele ouve a voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, nada vendo, diz: quem é tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus lhe diz: eu sou Jesus Cristo. Quando tu persegue a minha igreja, tu estás perseguindo a mim. Isso deveria nos recordar, mais uma vez, com muita esperança, mas também com muito temor, que nós somos o corpo de Cristo no mundo. E que, portanto, todos aqueles que nos perseguem, e em muitos lugares a igreja é perseguida ostensivamente, em muitos países e muitos lugares, não se pode entrar nem com a Bíblia, com a Sagrada Escritura. Não se pode professar a verdadeira fé, viver a Sagrada Liturgia, participar da Santa Missa, porque a penalidade é a pena de morte. Isso são muitos e muitos lugares no mundo. E mais ainda, além desta perseguição que o diabo e o mundo move contra a igreja, essa perseguição clara e ostensiva, há aquela perseguição diluída, aguada, mas que também faz seus efeitos terríveis, que é a que nós vivemos em nosso país, onde todos podem ir à missa ao domingo, mas foram ensinados a não ir, onde todos podem viver livremente como cristãos, mas foram ensinados a não viver como cristãos, a se comportar como pagãos. Este é um dos motivos porque o nosso país, que tem o maior número de cristãos no mundo, tem tão poucos santos. Enquanto outros países pequenininhos, há milhares, centenas, dezenas de exemplos de santos, já canonizados. Por isso, porque no Brasil se ensina a não viver como cristão. E isso começa desde as leis dos governos, a má educação, a educação diabólica nas escolas, e todo aquele lixo que trazemos para a nossa casa, de comportar-se e viver como um pagão. Tudo isso vai, embora diz, lá no Brasil é livre para professar a fé, todos podem ir à sua igreja, vão, mas não adianta nada. E muitos, a grande maioria, não vão. Eu dizia
há poucos dias atrás a uma pessoa de fora que a área da nossa paróquia, que é uma das maiores paróquias de Bagé, mais ou menos, talvez muito mais, 25 mil pessoas se dizem católicos, portanto cristãos, portanto membros do corpo de Cristo. Onde estão esses 25 mil? E se nós contarmos aqueles que vão nas nossas capelas, nas missas, aqueles que vêm aqui, a matriz, como vós que aqui estáis, não alcançamos o número de 200 pessoas. Isso deveria nos acordar para ver, algo não está funcionando. Algo não está funcionando quando pais e padrinhos prometem educar a criança, pedem o batismo e prometem educar na fé cristã e não cumprem. Prometem a Deus. Quando o casal, os noivos, prometem viver como cristãos e educar os filhos que vierem na fé cristã e receber de Deus todos os filhos que Deus enviar. Prometem diante de Deus, 1 minuto depois já estão planejando, filhos agora não. Nós precisamos ter comodidade. Comodidade é mais importante, porque amam mais a este mundo do que a Deus. Então começa por aí, se nós começarmos a pensar, quanta coisa boa, santa, Deus poderia fazer se nós realmente vivêssemos a nossa fé. Saulo, após se converter e ser chamado de Paulo, São Paulo, ele diz, o Senhor ressuscitado apareceu a muitos, não foi só aos apóstolos. Ele diz aqui, nesse trecho da carta que ouvimos, em uma oportunidade apareceu e falou e conviveu com mais de 500 irmãos, e nisso nós cremos. E São Paulo começa a repassar aquilo que nós cremos e diz, nós cremos que Jesus morreu por nossos pecados, conforme está nas Escrituras, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele apareceu aos apóstolos e diz, e por último apareceu a mim, que nem merecia nada disso. E diz São Paulo, e eu, que persegui a igreja de Deus, em mim a graça de Deus não foi estéril. Ou seja, Deus nos dá todas as graças necessárias para vivermos como cristãos, para nos santificarmos, para um dia estarmos com Ele no céu, e nós deixamos que essa graça seja estéril, ou seja, não produza frutos. São Paulo diz, graças a Deus, em mim ela não foi estéril esta graça. Ele diz, teve a minha colaboração, a prova é que eu tenho trabalhado mais que todos os outros apóstolos, eu que era um nada, eu que persegui a igreja de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não é desculpa a vida que nós levamos antes de nos convertermos. Deus faz dos nada grandes instrumentos nas mãos dele, se deixam moldar e trabalhar por ele. É isso que o Senhor faz. Ele sempre contou em toda a história com aqueles que são considerados nada para o mundo, para fazer grandes obras. Então também nós, como o profeta Isaías, devemos dizer ao Senhor, eis-me aqui, envia-me. O Senhor, no Santo Evangelho que hoje ouvimos, conforme nos narrou São Lucas, fala desta chamada dos apóstolos, esta vocação. Jesus que pede a Pedro, entra no barco dele sem pedir licença e diz, sai daqui da margem, vamos para o largo, como se diz, para o mar profundo, vamos lá para o mar profundo, antes disso eu vou pregar ao povo. E Simão, que depois o Senhor chama de Pedro, diz, por causa da tua palavra, porque tu ordenou, eu vou obedecer, porque sei quem tu é. Mais adiante o Senhor diz a eles que passaram a noite tentando pescar e nada conseguiam, vai para o largo, vai para o mar profundo, lancem as redes. Novamente Pedro vai dizer, por causa da tua palavra, ou seja, em obediência a ti, eu vou fazer isso. E então eles têm esta
pesca chamada pesca milagrosa. E eles ficam apavorados, porque nunca viram tanto peixe. Uma coisa tão simples que o Senhor fez para eles, e eles se enchem de medo. O Senhor faz estas maravilhas com todos aqueles aos quais chama e envia, mas aqueles que obedecem à sua palavra. E então, naquele momento, o Senhor diz: muito bem, a pesca foi maravilhosa, vocês ficaram espantados com este poder de Deus, mas a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens, não mais de peixes. Vocês vão pescar as almas para mim. Vocês vão pescar e buscar todo homem para salvar. Ali começa a chamada vocação dos apóstolos. Ali começa também esta escola na qual o Senhor os ensina tudo aquilo que era necessário transmitir às futuras gerações na igreja. E é isso que ouvimos São Paulo dizer: eu vos transmiti aquilo que recebi. O evangelho que eu preguei é aquele que eu recebi de Cristo e dos apóstolos. Eu não inventei nada meu. Numa época em que vivemos, em que as pessoas querem tanto inventar coisas, criam igrejas, fundam igrejas, criam doutrinas contrárias às doutrinas dos apóstolos, nós podemos ter esta alegria também. Nós pertencemos à única igreja do Senhor, aquela que transmite há 2000 anos a mesma doutrina. Mas nós também devemos fazer, muitas vezes em nossa vida, como diz o evangelista São Lucas: os apóstolos, após terem sido chamados, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Nós também temos que muitas vezes deixar tudo. E aí cada um pode examinar em sua vida quais são estes tudo que tem que deixar por causa de Cristo. Alguns deixam família, outros deixam a terra, outros deixam o lar, outros deixam os amigos para estar disponíveis ao Senhor, aonde o Senhor enviar. Outros vão deixar uma vida de vícios, uma vida de torpezas, uma vida de pecado. Cada um deve examinar em sua vida o que é que eu devo deixar lá na margem, longe, para melhor seguir o Senhor. Ainda, e por último, para terminarmos, um pequeno adendo sobre o nosso modo de viver a Santa Liturgia. Estamos na presença do Senhor. Os apóstolos nos ensinam, a Sagrada Escritura nos ensina, a Sagrada Tradição da Igreja nos ensina que quando nos reunimos em oração, fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer, como é o caso da Santa Missa, que ele diz: fazei isto em memória de mim, então ele se faz presente. Quando nós nos reunimos para rezar, como ele nos mandou rezar, então ele se faz presente. E na Santa Missa estão presentes os anjos e os santos. Nós aqui não estamos sozinhos. Se somos 200, se somos 100, se somos 5, os anjos e santos estão conosco também, rezando e adorando o Senhor. Por isso, o Salmo diz: nós vamos cantar ao Senhor ante os anjos. Nós já estamos ante os anjos, cantando ao Senhor. E diante do Senhor nós nos prostramos. Aqui não é demais recordar quanta gente que, talvez por algum problema, não consegue nem se ajoelhar. Mas quantas vezes que nós podíamos forçar um pouquinho para nos ajoelhar diante do Senhor, e não o fazemos. Nós vamos até a fila da Sagrada Comunhão, receber o próprio Jesus, o seu corpo e o seu sangue, e não nos ajoelhamos. Bom, há essa possibilidade. A Igreja nos ensina que sim, que não é obrigado a se ajoelhar, mas que o modo melhor de receber o Senhor é como Ele quer ser recebido. Mas ainda, além de ajoelhar os joelhos, ajoelhar o nosso coração. Aproximar-se do corpo e sangue do Senhor com o coração purificado, um coração ajoelhado, um coração contrito.
É isso que o Senhor espera de nós. Nós, muitas vezes, podemos ficar escandalizados se vemos tantas santas missas em outras paróquias, em outros lugares no Brasil e no mundo, em que as pessoas vão de qualquer forma para receber Jesus. De qualquer forma, desde o modo de vestir, como do modo de recebê-lo. De qualquer forma, como se estivesse lá indo buscar uma bolacha, como se estivesse indo lá fazer qualquer coisa. Não, nós vamos receber o corpo e o sangue do Senhor, o próprio Senhor presente entre nós. Como é que eu recebo Jesus? Ele está ali diante de mim. Fazemos como o profeta e os serafins, nos prostramos diante do Senhor ou recebemos de qualquer forma? Notem, meus irmãos e irmãs, até neste ponto, que é muito importante, os pagãos e aqueles que não creem nos olham e dizem, se nós fazemos as coisas bem, eles dizem, este realmente crê. Ou se eles nos veem fazer as coisas de qualquer forma, estes não creem em nada, estão ali fazendo teatro. Por isso, todo o cuidado, todo o respeito quando estamos diante do Senhor no seu templo. Nós aqui estamos com a nossa igreja, que completou um ano em reforma, e estamos usando o nosso salão paroquial. Por nossa fé e pela presença do Senhor, o salão se torna igreja. E por isso o Senhor não se entristece pelo fato de celebrarmos em qualquer lugar, porque é Ele que dignifica o lugar. Mas nós devemos dignificar o lugar para sabermos que estamos diante do Senhor. Que assim o Senhor nos ajude, que assim o Senhor nos conserve, que possamos ouvir a voz do Senhor que nos chama para trabalhar por Ele, para Ele, no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.